Vamos gravando. Eu juro que eu vou tentar me controlar no gravando. Nem sempre eu consigo. Não, Professor, fechar a nesse, câmera não, ca... senhora. Fala. nesse caso, a gente encontra o ponto crítico com a derivada? Nesse caso aí que ele dá a derivada, tipo, ele não dá a função, daí a gente encontra o ponto crítico a partir da derivada? Então, o que diz o teste? Ah, que a gente encontra os extremos. Não, a gente encontra os pontos críticos, aí faz os intervalos e depois analisa lá os intervalos, não é isso? Isso, eu pego a função, a derivada, e encontro os pontos críticos. Quem são os pontos críticos? É o ponto, são os pontos onde a derivada é zero e onde mais? Para ser ponto crítico, a derivada tem que ser zero ou um de cada vez. Indeterminado? A derivada não existe, certo? Ou a derivada não existe. Quando é que, por exemplo, se eu tiver se eu sei que a função derivada é essa aqui, ó, x menos 4 sobre x mais 2. Se essa aqui é a minha função derivada, em que ponto essa função aqui é zero? Quando é que essa função é zero? No menos 2, Menos 2? Será? porque 10 zero embaixo, né? Então, X mas se igual der a zero, 4. mas se der zero embaixo, dá ruim, né? Ah, é. Esquece. Isso aqui é zero. Para isso aqui ser zero, o numerador tem que ser zero. Isso aqui é zero, se somente se o x menos 4 for zero. Ou seja, se o x for igual a 4. Então, esse é um ponto crítico. Agora, essa mesma função aqui, aonde ela não existe, Do menos 2. aí sim ela não vai existir se e somente se esse cara aqui for zero. Porque eu tenho zero no denominador, eu não posso ter zero no denominador. Faz sentido? Ou seja, quando essa função for menos 2. Então, essa função aqui que eu dei como exemplo, ela é zero quando x é igual a 4. E ela não existe quando x é menos 2. Então, eu tenho dois pontos críticos para essa função. Professor, Sim. e se a gente pegar, tipo, uma função que ela existe em todos os reais? Aí ela não vai existir em todos, né? Ponto crítico Aí vai ela, só quando a gente aí coloca. ela isso, essa parte aqui eu não tenho pontos onde a derivada não exista, Entendi. Beleza. certo? Então eu tenho dois pontos críticos. As razões pelas quais eles são pontos críticos, isso pouco importa. Assim, a partir daqui, do que eu vou estudar daqui para frente, se ele é um ponto crítico porque a função é zero, ou se ele é um ponto crítico porque a função derivada não existe, isso não faz diferença na análise a partir desse momento. O que eu preciso ver? O que eu tenho que ver agora? Tem que colocar os pontos, ver o ponto do intervalo, se ele é maior ou menor que zero. Certo? Eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu fazer um. Eu tenho. Esses dois pontos dividem a minha reta em três intervalos. Certo? E aí eu vou pegar um ponto aqui, um ponto entre o menos 2 e o 4, certo? Geralmente o zero. Pega sempre os pontos que fica mais fácil de fazer conta, certo? E um ponto para lado de cá. Então, eu só sei quem é a derivada. Eu não sei quem é a função.
Mas com o sinal da derivada, eu consigo descobrir o comportamento da função. Então, por exemplo, um ponto para cá do menos 2. Menos 3. Pega o... Certo? Vai pegar menos 20. É um ponto para lá? É, mas dá conta pior, certo? Então, menos 3. Aí eu vou calcular o F' de menos 3. Vou colocar aqui. Menos 7. Aqui dá menos 1, é isso? Embaixo. Menos 7 com menos 1 dá 7. Certo? Essa função, essa derivada é positiva nesse intervalo. Se a derivada é positiva nesse intervalo, o que acontece com a função aqui? Ela é crescente. Essa função cresce. Certo? Agora eu vou calcular aqui, no zero. F' de zero. O que acontece aqui? Aqui eu tenho menos 4. Aqui eu tenho 2. Esse valor aqui é de menos 2. Essa função é negativa. Se ela é negativa, o que acontece com a função? Decresce. A função decresce. Certo? E por fim, eu calculo aqui, por exemplo, no 5. F' de 5. Aqui é positivo, aqui é positivo, isso aqui é positivo. Vai dar um sétimo. Acertei? Se ela é positiva, de novo, a função cresce. Estão acompanhando? O que eu posso dizer desse ponto? Ele é um máximo local? Ele vai ser um máximo local. E esse? Mínimo local. Tá certo isso? Yasmin, tá certo? Não consegui ouvir o que ela disse. Ah, tá. Esse ponto menos 2, o que você acha que ele é? Ele é o mínimo local, porque a função estava crescendo, depois ela caiu. Então, Daí ela cresceu de novo. se ela está crescendo e depois ela cai, esse ponto aqui, o ponto onde ela chega aqui, esse valor aqui é o menor valor dentre os pontos na região ou o maior valor? Ó, vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui dois pontos críticos, A e B. A gente precisa definir, entender bastante duas notações. Quando eu falo em ponto crítico, ou quando eu falo em ponto de máximo, ou ponto de mínimo, eu me refiro a valores aqui no eixo x. Certo? Porque é o ponto da função onde acontece o valor máximo ou o valor mínimo. Quando eu falo em valor máximo ou mínimo, eu me refiro a valores aqui na imagem da função. Tá? Aí, ó, quando eu tenho esses dois pontos críticos, eu obrigatoriamente divido a minha reta do domínio em 3 intervalos distintos. E aí, quando a gente faz a conta, e eu chego à conclusão de que a derivada antes de A é negativa, então significa que a função, vou colocar aqui
que eu estou falando do comportamento de f de x. O comportamento de f de x nesse intervalo é que ele desce. A derivada negativa me diz que a função decresce. Aí alguém pode perguntar, professor, mas do A para trás não tem ninguém mais que vai fazer esse comportamento mudar? O que vocês acham? No A, eu sei que o f' de A é zero ou não existe. No B, eu sei que o f' é zero ou não existe. Certo? Porque eu peguei a derivada, estudei essa função, e eu cheguei nessas duas conclusões, nisso aqui e nisso aqui. Então, se eu olhei para a derivada e eu só encontrei esses dois pontos, é porque não tem mais nenhum ponto na minha reta onde essa derivada ou vai ser zero ou não vai existir. Tudo bem? Então, do A para trás, ela não vai mudar de sinal. Porque se ela mudasse de sinal, ela tinha que ter um ponto onde ela é zero. Teorema do valor intermediário. Mas eu já achei todos os pontos onde ela é zero. Então, do A para trás, não muda. Então, eu posso pegar um cara aqui, calcular a derivada em um único ponto aqui, que eu sei que ele vai representar todo mundo que está do A para trás. Depois eu posso pegar um único cara aqui, certo? Calcular a derivada nesse ponto, aplicar a função derivada nesse ponto, e olhar o sinal disso aqui. Ele vai ser o representante de todo mundo que está aqui dentro. Se esse cara for positivo, é porque a função cresce. Tudo bem? Estão acompanhando? E por fim, eu vou pegar um terceiro cara aqui. Certo? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Sai. Então, eu pego um terceiro cara aqui e aplico a derivada nesse cara. Se der negativo, é porque a função volta a decrescer. Tá? Vou fazer assim, ó. Vou pegar isso aqui, deixar isso aqui um pouquinho mais para cima. Isso aqui mais para cima. Isso aqui mais para cima. Aqui, nessa faixa aqui, vou colocar o gráfico de f de x. Vou colocar entre aspas, porque eu não tenho informação nenhuma do gráfico. Eu vou colocar só assim, ó. Comportamento do gráfico. O que eu sei? Que nesse intervalo a função decresce. Então ela tem que vir assim, ó. Ela tem que decrescer. Certo? Essa aqui tem que ser a função. Eu não sei exatamente aonde ela vai passar no A, porque eu nem conheço a função. Eu não sei quanto vale o f de A. Eu não sei quanto vale esse valor. Eu não sei quem é a função. Mas eu sei que ela vai passar em A em algum momento. E na hora que ela passar no A, pode ser aqui, ela pode passar aqui embaixo, ela pode passar mais lá para cima. Isso não importa nesse momento. Eu sei que a hora que ela passar aqui, o que acontece com o sinal da derivada? Ela começa a subir, ela cresce daí, a partir do A. Por que que ela começa a subir? Porque o sinal da derivada É positivo? muda. Ele é positivo. Então, se ele é positivo, e se a função começa a subir, ela tem que fazer isso aqui, ó. Ela não pode fazer outra coisa.
E aí ela vai subindo. Vai subindo. Chego aqui. Quanto vale a função nesse ponto? A função. 0 ou não existe? Não sei, É. porque eu nem conheço a função. Mas quanto vale a derivada da função nesse ponto? Agora é a resposta que você tinha dado. Isso. Agora a derivada ou é zero ou não existe. E Acho a que o meu microfone tá cortando. Aí, quando passa daqui para lá, o que acontece com o sinal da derivada? Eu estou perguntando, mas todo mundo pode responder, tá? O que acontece com o sinal da derivada daqui para lá? Muda de novo, fica negativo. Muda de novo. E aí a função decresce. E aí vai descendo. Certo? Esse decresce aqui ficou meio turvo. Agora, quando eu olho para esse ponto aqui e comparo o valor desse ponto, aí eu estou falando agora de valor. Estou falando aqui, valor. O valor dele com os valores dos pontos que estão próximos dele, esse valor aqui é o maior ou menor? Menor. É o menor de todos. Se ele é o menor de todos, esse ponto aqui é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? Mínimo. Todo mundo concorda com isso? Faz sentido isso? Oh, a matemática é linda demais, gente. Olha que maravilha isso. Isso é de uma beleza astronômica, fala a verdade. Eu não sei quem é a função. Eu não tenho ideia de quem é essa criatura, mas eu sei o comportamento dela. Mas então, professor, é aquilo que eu perguntei. Como a gente vai saber o valor? Não precisa. Mas ele pede. Não, ele não pede. Peraí. Ó, em quais pontos? Ah, tá. Pontos. Ah, tá. Ah, Você ganhou, professor. Faz sentido? Pegadinha. Por isso, o que eu disse no começo da explicação? Que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em ponto e quando a gente fala em valor. Eu preciso ter muito claro o que é um ponto de máximo e o que é um valor de máximo. Eu não preciso saber qual é o valor do máximo. professor. E tipo, Então, pra gente saber Tá. se ele vai ser local absoluto, vai ter alguma outra coisa? Boa pergunta. Quando é que um ponto de máximo é dito máximo absoluto? Quando a imagem dele é o maior que todos. Tem Mas a mais. partir da derivada. Então, tem mais uma questão que diferencia um ponto de máximo absoluto de um máximo relativo ou local. A gente fala em máximo absoluto sempre que estiver falando em intervalo fechado. Por que eu não posso necessariamente falar em máximo absoluto quando o intervalo é aberto? Porque em especial, quando o intervalo é infinito. Porque eu não tenho controle sobre isso. Por exemplo, eu posso ter duas situações. Quando o intervalo é aberto. E aí eu não consigo definir como é que fala? Máximo e mínimo absoluto. Por exemplo, eu posso ter um intervalo aberto aqui, que a gente já viu isso em outros momentos. Acho que naquelas. Peraí, deixa eu ver aqui. Na seção 4.1, que foi do código passado, eu não dei 6 exercícios de análise das graças. Sim, professor, sim. Lá estava falando de uma parte desse assunto. O que acontece?
Por exemplo, eu tenho aqui um intervalo aberto. E se ele é aberto, a função não está definida aqui e, consequentemente, ela também não está definida em B. Vamos pegar justamente uma criatura assim. E aí o gráfico da minha função faz isso. Eita! Deu uma escorregada aqui. O que acontece com essa função? Ela tem máximo, mas ela não tem mínimo. Essa função aqui não tem mínimo, nem local, nem absoluto. E esse máximo que ela tem aqui, eu sei que ele é absoluto. Ele é local, mas ele também é absoluto. Mas eu não posso falar de máximo absoluto quando a função é aberta. Eu estou vendo que ele é máximo absoluto, mas eu não necessariamente garanto sempre que isso acontece. Nesse caso, sim. Tá? Mas eu posso ter uma outra situação onde a função, por exemplo, vai ser assim. Eu posso pegar a função tangente, por exemplo. A função tangente, ela faz isso. Ela vem assim, passa aqui e desce aqui. Essa função, nesse intervalo, ela não tem nem máximo nem mínimo. Justamente porque o intervalo é aberto. Então, eu não consigo falar em máximo e mínimo absoluto em intervalos abertos. Então, eu só falo em máximo e mínimo absoluto quando eu estou falando de um domínio fechado. Por quê? No domínio fechado, e é isso que é importante a gente entender, quando eu tenho um domínio fechado, eu vou ter algumas condições para estabelecer quem é o maior e quem é o menor valor. Porque eu preciso, primeiro, calcular os pontos críticos dessa função. Eu tenho uma função aqui. Eu preciso calcular os pontos críticos, ou seja, saber onde ela é zero e saber aonde essa função não existe. Quando eu olhar para fizer essas duas análises vão me dar algumas informações, vai me dar alguns pontos. Vamos imaginar que eu tenha x0, x1 e x2 pontos que satisfazem uma dessas duas condições. Qualquer uma das duas. Tá? E aí eu tenho o A aqui, eu tenho o B aqui, e vamos imaginar que esses três pontos, o x0 está aqui, o x1 está aqui, e o x2 é o próprio B. Estão acompanhando? Beleza? Então, agora eu faço a pergunta e eu não preciso falar assim, fala comigo, porque eu vejo a cara. Tudo bem que eu estou vendo a cara sempre dos mesmos. É isso que eu falo, que se tem mais gente que está escondida aí, não vou falar quem é, então fica todo mundo até porque quando eu falar, vai aparecer aqui. Então vejam, vamos imaginar que esses três pontos apareceram nesses três lugares. Quando eu vou procurar o que a gente chama de os candidatos, a máximo e mínimo, quem são os meus candidatos? O primeiro deles são os pontos críticos no interior do meu intervalo. Esses são os primeiros candidatos que eu vou analisar. Deixa eu perguntar aqui. Weng, tá por aí, Weng? Não Cadê? tô sem câmera agora. Que conversinha. O computador não tem câmera, né? Entendi. Tranquilo. Me diga uma coisa, Weng.
É. Quais desses três pontos, x0, x1 e x2, Ah, são pontos do interior de AB? o X1 e o X2? X1 e o x2? É. x1 e x2. Esse 2 não está aparecendo 2, né? Alguém quer discordar dele ou alguém quer concordar com ele? Quem quer se manifestar? X2 não é a extremidade? O x2, o quê? Não é a extremidade da função? Da reta? Bem observado. X2 pertence ao interior do AB? O que você acha, Weng? Ah, agora que você reformulou assim, eu diria que não. Isso. É só uma maneira, é só uma perguntadinha diferente que dá para dar uma esclarecida, certo? O x2 não está no interior de AB, certo? Então o x2 não pertence a essa família de pontos que são candidatos a máximos e mínimos. É claro isso? Então veja, o x2 não é candidato a máximo e mínimo por ser ponto crítico do intervalo, do interior do intervalo. Outros casos, então, dos três pontos críticos que eu encontrei, só o x1 vai ser candidato pelo partido dos pontos críticos. Vamos pensar que a gente tem partidos. Um é o partido dos pontos críticos, certo? O outro são as extremidades. Quem são as extremidades do meu intervalo? Vou escolher um para responder aqui. Lígia, Oi, pro. quem são as extremidades do meu intervalo? O A e o X2. O A e o x2, que é a mesma coisa que B. Certo? Então, pelo partido das extremidades, o A e o B são candidatos. Aí você vai dizer, professor, mas você não falou que o x2 não era? Ele não é enquanto ponto crítico. E ponto crítico, só os que estão dentro, só os do interior do intervalo é que vão poder entrar. Agora, se ele caiu na extremidade, então ele vai entrar como candidato por ser uma extremidade e não por ser um ponto crítico. A partir daí, aí sim, para falar em valor absoluto, eu preciso saber quem é a função. Porque eu vou calcular o f de x1, isso vai me dar um valor. Valor aqui. Eu vou calcular o f de a, isso vai me dar outro valor. E eu vou calcular o f de x2. Isso vai me dar um outro valor. Agora eu vou comparar esses três caras. Comparar mesmo, ver quem é o maior e quem é o menor. Eu posso ter qualquer combinação disso aqui. Certo? Mas eu posso ter, por exemplo, o A e o B iguais e esses dois menores que o C. Por exemplo, eu posso ter isso aqui. Se eu tenho uma situação como essa, o que acontece é que numa situação como essa não vai ficar faltando coisa aqui dentro. Então, não vai dar certo. Tira isso aqui. Uma coisa real que pode acontecer é o A ser menor que o C, que é menor que o B. Por exemplo, isso aqui pode acontecer. Se isso acontece, quem é o meu valor de mínimo? Uá? O A. Esse aqui é o valor de mínimo. Aonde está, em qual ponto está o meu mínimo? X1. Aqui. O mínimo da função é aqui.
Qual é o meu valor de máximo? B, B. B é o valor de máximo. Aonde ele acontece? no x2. No x2. Então, aqui eu tenho meu ponto de máximo. Aqui eu tenho meu ponto de mínimo. Então, ó, mesmo sem saber, sem ter dado nenhum número, nem nada, eu posso dizer tranquilamente que essa função aqui, ó, ela tem um mínimo aqui e ela tem um máximo aqui. E eu sei, é isso mesmo? Fiz certo? Ô, professor, o máximo não vai ser no A? Eu pensei nisso também, porque o B é o maior valor. Não é? Desculpa, é isso que eu tava, achei que eu tava viajando. Viajei, eu olhei aqui esse cara aqui. Peraí, o máximo é o B, aqui, isso, esse aqui. Aqui é o máximo. Que absurdo. Apaga, apaga. Aqui. Ponto de máximo. Acertei agora? Máximo é no B, mínimo é no x1. O máximo é o valor B no ponto A. O mínimo é o valor A maiúsculo no ponto x1. Então, mínimo, máximo. Tá? Obrigado. Então, esse é o máximo. E eu sei que nesse ponto aqui, eu vou ter um valor que está entre os dois. Certo? Então, eu sei que essa função desce, passa por esse cara e vem parar aqui. Eu não sei, nesse momento, do exemplo que está aqui agora, quem são esses valores. Quanto vale isso aqui? Eu não sei isso. Mas eu sei que essa função tem esse comportamento. E por ser um intervalo fechado, eu sei que esse cara aqui é o maior deles e esse cara aqui é o menor deles, de todos eles. Tudo bem? A ideia do cálculo, desse primeiro cálculo, 1, é a gente poder pegar uma função, deixa eu colocar aqui, e, peraí que deu uma enroscadinha, vai, travou aí para vocês? Destravou. Ó, já vou dar um spoiler da próxima aula. A ideia final desse cálculo 1 é que vocês consigam pegar uma função qualquer e, a partir das derivadas dessa função, conseguir identificar o comportamento dessa função. O que a gente já sabe, a partir da aula dessa semana que passou, é que eu consigo dizer intervalos, eu consigo determinar intervalos, aonde eu sei que essa função cresce ou decresce. Isso a gente já sabe fazer. E eu sei fazer isso olhando para o sinal da derivada. Ela cresce onde o sinal da derivada é positivo e decresce onde o sinal da derivada é negativo. Então, com essa informação aqui, eu já consigo saber que a função tem esse comportamento. O que a gente vai ver na próxima aula, que é o que eu vou colocar para vocês agora, a gente vai olhar para o sinal da segunda derivada.
O sinal da segunda derivada vai me dizer como é a concavidade da minha função. Se a concavidade é para cima ou se a concavidade é para baixo. Você quer ver uma coisa que você já usa essa informação e você não sabe. Vamos voltar para o ensino médio. Tá? Embora não te pertença mais ao ensino médio, vamos voltar para o ensino médio. Professor, Oi, mas tipo, se a gente sabe que tá vivendo, quem está falando? Isabela, É que eu estou com uma parte aqui tampada. Fala, tô. tipo, que a função é assim e ela, tipo, por exemplo, ela é uma função assim. A gente não sabe que a concavidade dela é para baixo, Tá. mas aí a gente precisa fazer essa regra? Precisa, pelo seguinte, quando a gente sabe que a função sobe e que a função desce, e depois que a função sobe, eu sei que a função faz isso, né? Correto? Foi isso que você falou, não é isso? Ou seja, eu sei que aqui a concavidade é para cima, porque ela está subindo e descendo, e eu sei que aqui a concavidade é para baixo, onde ela está descendo e subindo. A questão é, e que é muito importante, aonde isso muda? Em que momento isso aqui muda? Em que momento ele deixa de ser decrescente e passa a ser crescente? Ah, mas professor, por que eu preciso saber desse ponto? Cara, esse ponto é importantíssimo. Esse ponto é o ponto em que provavelmente nem o governo do estado, nem o governo federal, nem os governos municipais estão olhando para dizer, não, a gente já pode reabrir o comércio ou não. Ô, Porque professor, mas não dá pra saber isso? Já, tipo, quando você fez aquela outra, tipo, aquele outro exemplo, que você falou assim, entre o ponto A e o ponto B é positivo, entre o ponto B e o ponto C é negativo. Aí dá pra você saber que, tipo, no ponto B, talvez seja o mínimo, porque, tipo, logo seguinte a função vai ser positiva. Pelo menos foi isso que eu entendi, cara. isso, vocês conseguem saber aonde, vocês conseguem saber isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Vocês conseguem saber isso aqui, ó. Essa divisão a gente já tem. Onde cresce, onde decresce e onde cresce. Porque esses aqui são os pontos. Que pontos são esses? Críticos. Deu para ler a boca. Esses são os pontos críticos. Esses pontos olha que gaguejada. Esses pontos me dizem aonde a função cresce, onde ela decresce, onde ela cresce, e assim por diante. O que eu estou dizendo para vocês é que a gente vai olhar agora e o que precisa saber é exatamente aonde está o ponto onde a concavidade muda. Tá certo? Porque se eu tenho uma função que está crescendo assim, essa função cresce muito. Mas se a função cresce assim, ela cresce cada vez menos. Entendeu? A taxa de crescimento está desacelerando. Entendi, professor. Agora faz sentido. Entendeu? Então eu quero saber esse ponto aqui. Quem me dá esse ponto é a segunda derivada. E aí eu vou saber. E por que eu estou falando que vocês já sabem fazer isso? Que aí eu vou voltar lá onde eu estava. Já vou pegar outra folha de caderno. Quando a gente tem lá essa equação não precisa ser igual a zero, porque eu estou falando de função. Isso aqui é a equação de qual curva? Como ela chama? Ensino médio. Vem não. Parábola. Então, nome bonito, né? Parábola. O que você aprendeu no ensino médio sobre a parábola? Ou, mais especificamente falando, sobre a concavidade da parábola? Que se acho que é o AX for positivo,
ela é feliz, se for negativa, ela é triste, que ela é assim. Mas não é o AX, é só o A, né? Eu tô com sono, professor. Imagina, tranquilo. Se esse carinha aqui, se ele for positivo, o que acontece com a parábola? Ela é pra cima. Ela é para cima. Se o A... Isso aqui é igual o saldo de banco. Você olha para o saldo do banco, deu positivo, você dá uma risada. Você olha para o saldo da conta, deu negativo, você já na hora, pá, tristão. Não tem jeito de errar isso aqui. Certo? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já sabem fazer isso, vocês já sabem responder isso que eu estou dizendo. Ó, eu tenho uma função, f de x, igual a ax2 mais bx mais c. Certo? Lembrando, a, b e c são constantes. Quem é f' de a? F' de x, desculpa. Vocês já sabem fazer essa conta. Quem quer arriscar? Vai ser 2A, é assim que faz, professor? Vai descendo? Derivar isso aqui, certo? 2A mais B. 2a o quê? 1 elevado a 1. Quem é elevado a 1? Não, o X, professor. Ah, tá. 2ax Isso. Mais o B. mais O B só. Porque a outra fica porque 0. a derivada de x é 1 e a derivada de c é 0. Isso. Tranquilão? Sim. Agora, a derivada da derivada. Vou derivar isso aqui. Certo? Vou derivar 2A, Quem falou? Eu não estava olhando? Isadora. Isadora, 2a. Vocês concordam? Derivada de x é 1. Derivada de b é 0. Sobrou só esse 2a. Mas o que a gente sabia lá do ensino médio? Se o a é positivo, a concavidade é para cima. Se o a for positivo, a segunda derivada é positiva. O sinal do a da parábola está diretamente relacionado com o sinal da segunda derivada de uma função. O que a gente vai ver em cálculo agora é uma coisa muito mais ampla do que você viu no ensino médio. Muito mais bonito. E resolve muito mais problema. Certo? Vocês estão aqui para resolver problema. Eu estou aqui para criar problema para vocês resolverem. Certo? Mas, fala a verdade, isso é lindo demais, gente. Duas derivadinhas, a gente conhece o comportamento inteiro de uma função. Certo? E aí, na vida real, depois que você passar pela faculdade e sair para trabalhar, muito provavelmente, você não vai fazer desse jeitinho que está aqui. Você não vai ter a função. O que você vai ter são dados que te dizem o comportamento da função. Você vai analisar dados. Só que você tem que ter esse conhecimento para poder pegar aqueles dados e tirar as conclusões que você precisa. Para saber se a poluição está aumentando, se está diminuindo, se está espalhando, se está regredindo. É com essas informações que a gente tira essas conclusões. Por isso que o cálculo é tão importante, do jeito que esse cálculo que nós estamos vendo aqui, ele foi inventado em 1600. E ele está na faculdade até hoje. E hoje a gente já tem o Wolfram. Por que a gente não faz só o Wolfram? E a gente tem que ficar quebrando a cabeça com essa desgraça? Não é para garantir meu emprego. Entendeu? Meu emprego está garantido por outras razões. Tá? É porque é preciso, a gente precisa entender esse comportamento. A gente precisa entender na essência o que acontece, porque tudo que vem depois é consequência disso que a gente está vendo aqui. Né? Por isso que eu disse para vocês, lá desde o começo, que a gente está passando por um momento nunca antes visto na história da humanidade, até porque das outras pandemias que teve, não se tinha informações como se tem hoje, não se tinha esse controle como tem hoje.
E vocês nunca fizeram aula desse jeito. Eu nunca dei aula desse jeito. E por isso que a responsabilidade... Eu sempre disse, mesmo em tempos normais, que o processo de ensino e aprendizagem envolve a minha parte, mas envolve a sua. Eu não consigo fazer você aprender. Eu consigo fazer o meu papel de tentar te ensinar. Mas quem tem que fazer o esforço de aprender é você. Certo? Por isso que assistiu o vídeo, não entendeu, assiste de novo. Não entendeu, assiste mais uma vez. Não entendeu, aí vamos conversar na terça-feira. Mas tem que chegar para terça-feira já com as coisas borbulhando. Tem que mexer. Cálculo só se aprende fazendo conta. Não tem outro jeito de aprender cálculo que não seja sentando a bunda na cadeira. Eu já devo ter comentado com você, porque eu comento sempre essa história. Eu tinha um amigo na faculdade que chegava a dar raiva. Mas assim, era uma inveja, mas não era assim, não, mas é uma inveja branca. Não, era uma inveja, muito fala, filha da mãe. Desgraçado. O cara ia para aula, só assistia a aula, não anotava uma linha, não tinha caderno. Ele só assistia a aula, mas prestava atenção que é mais que coruja. Saía da aula, ele ia para o bar da faculdade jogar sinuca. Jogar sinuca o dia inteiro. As notas desse cara não eram menores que 9,5. Se você for capaz de fazer isso, ok, você pode jogar sinuca o dia inteiro, mas você tem que ser capaz de fazer isso. É igual as pessoas falam assim, o Steve Jobs não formou. Cara, mas ele é Steve Jobs. Mesmo assistindo a aula, eu já não entendo às vezes. Imagina se eu não anotar nada. Pai Entendeu, amado. Lígia? Não dá. Eu ficava com uma inveja desgraçada desse cara. Filho da mãe. Estou tentando me comportar para não falar palavrão, pelo menos. Ou o mínimo possível. Porque, fala a verdade, você não dá inveja. O cara vai para aula, senta, fica assistindo, termina a aula, vai embora, vai jogar sinuca, tira 9,5 na prova. E eu não estou falando prova de engenharia, que é mais fácil. Estou falando prova de matemática. O custo 6 é balela. Fraquinho. Fraquinho, eu vou nem falar. Nada, professor, não esculache, não. Pô, até que Caramba! enfim vocês reagiram, pô. Provocando aqui, vocês não reagem? Eu estou falando do curso de matemática das disciplinas avançadas, que é o cão chupando manga. Entendeu? A gente está trabalhando aqui com função que vai da reta na reta. No cálculo avançado, a gente trabalha com funções que vão de um Rn num Rm, dimensão n para dimensão n. Cara, isso aqui vira um cão chupando manga. É essa cara aí que a gente faz mesmo. Bom, enfim, fechado isso, vamos voltar para os nossos assuntos. Então, ó, a questão toda do cálculo é, começamos a estudar limite para a gente poder entender o que é uma derivada. Sem o conceito de limite, não existe o conceito de derivada. E por que a gente tem que estudar o conceito de derivada? É porque é com esse conceito que a gente vai conseguir estudar o comportamento de funções. Então, perceba que há um encadeamento de assuntos cujo ápice, a parte final do curso, é a gente conseguir pegar uma função e dizer... Eu consegui pegar uma função e dizer aonde ela sobe, até onde ela sobe, aonde ela desce, aonde ela muda de concavidade, aonde ela começa a subir, se ela vai mudar de novo, e se dali para frente ela não muda mais. Certo? Por exemplo, se a função tem um comportamento como esse. Então, veja, a gente já tem elementos para encontrar esse cara e esse cara.
professor, deixa eu te fazer um comparativo nada a ver. Essa Pode. parte que você fala de onde a parábola muda de concavidade é tipo aqueles harmônicos da física, onde muda? Sim. Se eu não me engano. Ah, tá. Beleza, só para ver se eu tinha sacado. Certo? Quando a gente olha, por exemplo, para o seno e para o cosseno, alguns usaram os exemplos de seno e cosseno para falar sobre as derivadas. Um é a derivada do outro, certo? Só que um é positivo e o outro é negativo. O que a gente tem é, quando a gente olha, lá dá para ver direitinho toda essa questão, inclusive de mudança de concavidade. O que a gente sabe é que, nesses pontos aqui, a derivada, eu vou colocar como sendo zero, mas inclua também o fato de que ela pode não existir. Vamos pensar, se a gente pensar numa função derivável, aí eu vou ter só os pontos onde ela é zero. Porque se ela é derivável, ela tem derivada em todos os pontos. Tá? Esses outros pontos aqui, esse cara aqui e esse cara aqui, é justamente os pontos onde a segunda derivada é zero. Eu espero que esse finalzinho de aula aqui consiga ajudar vocês a assistir o vídeo desse final de semana. Certo? Então a gente consegue ter mais informações mais precisas sobre o gráfico da função. Beleza? E aí a gente tem ideia do que acontece com a função. Certo? E aí? Perguntas? Tem que ter perguntas. Para eu achar esse f', essa derivada dupla de x aí, para eu achar o valor desse x, é só calcular a derivada dupla dele? Isso, eu tenho a função, aí eu calculo a derivada, aí depois eu vou calcular a derivada da derivada. Certo? E aí, isso aqui vai me dar uma função, que eu estou chamando de f das linhas. E aí eu vou igualar isso aqui a zero, E acho x. nos pontos onde ela não existe. Igual. O procedimento é o mesmo. A diferença é que esse ponto, onde zera a segunda derivada, a gente não chama esse ponto de ponto crítico, porque ele não recebe o nome de ponto crítico. Certo? Mas ele é o ponto crítico da derivada. Certo? O ponto crítico, ele é ponto crítico da função. Né? Eu tenho a função, tenho a derivada. Quando eu igualo isso aqui a zero, eu acho os pontos críticos desse cara aqui. Quando eu pego a derivada e calculo a segunda derivada e igual a zero, eu acho os pontos críticos da derivada. Tá? Mas eles não recebem nome de ponto crítico. Só pego esses caras aqui. Tá? Então, é importante a gente entender a diferença entre a definição de mínimo ou máximo local. E tudo isso começou pela diferença de máximo e mínimos locais e absolutos. O absoluto é quando eu fecho um intervalo. E aí eu vou ter definitivamente o maior e o menor valor dentro daquele intervalo. Por exemplo, se eu pegar um intervalo nessa função aqui, se eu pegar esse intervalo aqui, ó, nenhum ponto crítico da função cai dentro desse intervalo. Os pontos críticos estão todos fora. Esse e esse. Então, eu não tenho ponto de máximo ou mínimo no interior desse intervalo. E aí eu só vou poder comparar, os meus candidatos são só os extremos. E aí eu já sei que nesse cara eu tenho o mínimo e nesse cara aqui eu vou ter o máximo. Tudo bem? Yasmin, você falou alguma coisa?
Não, professor, nada não. Não, porque eu achei que você tivesse perguntado alguma coisa que só não tivesse aberto o microfone. Não, não. Tá. Perguntas? Deixa eu ver quem mais que eu não tô vendo aqui. Ninguém tem pergunta? Tá tudo certo? Teorema do valor médio e teorema do rolo, vocês entenderam a razão da existência daqueles teoremas? Muito bem. Então, se ninguém tem mais pergunta, e hoje eu. Ó, vocês fizeram o professor ganhar o dia hoje, hein? Nossa. Pensa no professor feliz. Olha, vocês não têm noção da felicidade do professor. Vocês não têm ideia. Pelo menos hoje não levamos esporro, né, professor? Então, Verdade, você você ia falar, professor. Ele está feliz. Não, então, Ele porque, quer. veja só. Porque que momento que eu ficava meio puto na aula? Na hora que eu falava assim, gente, vocês estão entendendo? Eu ficava em silêncio. Agora eu tô olhando pra cara de vocês estão assim, ó. Aí eu ainda não estou conseguindo, eu vou refinar essa observação, mas já dá para ver na cara de alguns que não está entendendo. Mas ainda não, eu ainda vou refinar essa observação, entendeu? Porque eu não tinha esse parâmetro virtual, né? Então a gente vai aprendendo. Porque na sala é batata, entendeu? Virou para os alunos, tá entendendo? Você já olha assim, você já sabe que quem entendeu e quem não entendeu. E aí você já pergunta para o cara que não entendeu, ele fala assim, como é que ele descobriu? Mas você sabe, 20 anos de dando aula, você não vai saber que o caboclo está querendo te enganar? E às vezes a gente pergunta, você vê que a sala inteira está com cara de paisagem, assim. De vez em quando eu até brinco, eu falo, nossa, eu queria dar aula como se fosse uma sala de ginástica, que tem aqueles aparelhos de espelho, pra vocês verem a cara dos seis quando eu faço pergunta, entendeu? Sensacional. Vamos lá, mais perguntas? Rafael, perguntas? Tenho não, professor. Não? O jogo tá bom ainda? Deve ser LOL, certeza que tá jogando LOL. Mas não tenho nem dúvida, nem digo. Brincando, Rafael. Lembrem-se que eu sempre faço as brincadeiras. Não vai levar a sério as brincadeiras. Beleza? Rian, vai dormir encostado na parede. Hein? Tranquilão? Alguma dúvida mais ou não? Então, que maravilha. A aula acabou até mais cedo. Só almoçar agora, professor. Agora é só matar Vou quem tá tomar matando. café da manhã ainda. Nossa Senhora! Acordei Curti direto a pra emenda aula. também. Ó, aproveita, estuda bastante, tá? Eu tô terminando de corrigir os vídeos. Eu tô terminando de fazer os gabaritos das listas de recuperação para poder colocar lá para vocês poderem lançar as notas dessas listas, tá? Enfim, eu não tô tendo feriado, não tô tendo final de semana. Tá? Eu passei a minha quarentena inteira sentado nessa cadeira aqui, tá? A minha paisagem, a única coisa de diversão que eu tive é que tem um passarinho que vem comer aqui perto aqui, que eu coloco uns pão, então eu crio um passarinho solto. É a única coisa que eu faço de diferente é dar comida para esse passarinho, que vem comer pão. O resto é só sentado aqui. Então, quando você achar que tá ruim, tem sempre alguém pior, né? Professor, entendo. Mas as próximas aulas também vão ser com a câmera aberta? Olha, Lígia, eu vou dizer uma coisa para você. Foi pro bem de vocês. Seria bom que a gente fizesse aula de câmera aberta. Só pelo fato assim, ó, gente, eu consigo ter ideia de quem está entendendo e quem não está entendendo. Tá bom. Pior que vai ser dele e da Sandra agora, né? Professor, só não vai espalhar, senão todos os professores vão querer que a gente faça o mesmo. Vixe, Olha, verdade. eu prometo que eu vou. Só a Sandra que sabe porque ela estava aqui.
Eu não vou contar para ninguém. Agora, ela é coordenadora de curso, gente. Depois vocês se virem com ela lá. Putz, Ela vai errou. querer tirar foto e postar, e todos os professores vão ver, e todas as aulas vão ser assim. Certeza. Ó, não vai não. Mas, ó, vou dizer uma coisa para vocês. Se você quiser, enquanto a gente está fazendo a aula... Ah, professor, mas eu não tomei café. Quer comer enquanto está fazendo a aula, não tem problema. Quer sair para... ali já está tomando café. Ah, você precisa ir no banheiro, quer sair para ir no banheiro? Não tem problema, isso aí... Só não pode tomar cerveja, porque você não pode, tá? Embora não seja... O Alessandro tá com uma caneca ali, professor, deve ser cerveja. Então, eu vou começar a exigir que as canecas sejam transparentes. Sextou, né? Olha lá. Tem que ser transparente, eu não tenho que mostrar dentro da caneca o que tem, né? A minha tem que ser assim, ó, transparente, ó, água. É refrigerante de Guaraná, professor. Isso. Tá bom, gente? Bom final de semana para vocês. Vocês fizeram o dia do professor muito, muito feliz. Tá? Vocês não têm ideia. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, Obrigadão. professor. Bom final de semana. Tchau, professor. Um abraço, gente. Tchau. Tchau. Ô, professor, Sim. não vai ter plantão